Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre assuntos relacionados à amamentação novamente, e o tópico que eu escolhi para conversar com vocês hoje é a ordenha do leite materno. Como é importante a gente conhecer essa técnica, saber como e quando aplicar ela, para ajudar no processo de aleitamento materno. Eu sou a Gisele Stropa, sou educadora perinatal e esse é o canal Interatividade Materna. Para começar a nossa conversa, é importante a gente lembrar que todas as mulheres dentro do processo de amamentação vão passar pelo manejo com ordenha em algum momento. Seja lá no início, as ordenhas de alívio ou de estímulo, ou mais adiante, como por exemplo o final da licença maternidade, onde as mulheres precisam retirar o leite, para deixar armazenado e ele ser ofertado para o bebê na sua ausência. Então a ordenha, ela faz parte do processo de amamentação. E é muito importante a gente entender como que essa mecânica acontece e favorecer isso, para ter os resultados que a gente espera. E uma coisa que eu percebo muito nos meus atendimentos de consultoria e aleitamento é o tanto de dificuldade que as mulheres têm na execução da ordenha. Algumas até acreditam que elas precisam de uma bombinha para conseguir ordenhar. E, na verdade, a gente tem técnicas para fazer sem o uso de equipamentos. Mas é importante a gente lembrar de alguns detalhes, Então, antes de iniciar qualquer movimento para tentar extrair leite materno, a gente precisa lembrar um pouquinho da fisiologia da lactação e das estruturas da mama. Então, quando a gente fala de produção de leite materno, a gente sempre vai ter dois hormônios principais envolvidos, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina é o que de fato vai produzir o leite materno no nosso corpo. Então, quando a placenta, lá no momento do parto, sai de dentro do útero, a prolactina já entra na jogada e já começa a fazer o trabalho dela. Porém, a gente também vai precisar da ocitocina, porque a ocitocina é aquele hormônio que ajuda na contração das estruturas, Então, eu vou precisar da ocitocina para me ajudar a contrair essas glândulas e ejetar esse fluido de leite materno de dentro da mama. E outro detalhe importante também é levar em consideração a estrutura da mama. Então, dentro da mama, a gente vai ter isso aqui, o conjunto de glândulas mamárias, que são esses vermelhinhos. Nós vamos ter os ductos lactíferos, que estão representados aqui pelo azul, e a junção dessas estruturas que forma o bulbo lactífero, que é mais ou menos a região da nossa auréola. Então é importante eu relembrar isso para saber como aplicar os movimentos para estimular e favorecer essa extração de leite materno. E aí, passando para a técnica da ordenha em si, então sempre é muito importante eu ter as mãos muito bem higienizadas e se eu estiver utilizando algum equipamento que eles estejam devidamente higienizados também. Às vezes as mulheres têm uma certa transpiração nessa região, então é legal fazer uma higienização da mama para remover algum tipo de resíduo. Algumas mulheres utilizam loções e pomadas, Então sempre é bacana fazer uma higienização com um pano umedecido ou até mesmo um banho, Num segundo momento, eu preciso sentir essa mama, saber como que ela tá naquele momento, se ela tá mais enrijecida, se ela tá mais amolecida. Então, uma palpação com pontos dos dedos é muito eficiente para fazer essa identificação. Utilizar movimentos que massageiam a mama também é muito bacana, porque acaba preparando essa estrutura e mandando um aviso para o nosso corpo que alguma coisa vai acontecer ali. Então, o toque ele é super importante antes de você começar a ordenha. E uma técnica que eu gosto muito de ensinar para as mulheres, que é super fácil, super tranquila de ser aplicada e elas vão poder executar em qualquer lugar, qualquer momento, independente de ter ou não ter uma bombinha junto, é a técnica do C. Então, depois que eu faço essa preparação da mama, eu higienizo, eu preparo, eu sinto ela, eu posso posicionar a minha mão em formato de C, com ponta de polegar e dedo indicador mais ou menos alinhados e exercendo uma pressão. Na mama, o melhor local vai ser mais ou menos o limite da auréola, onde a gente vai conseguir atingir, com a pressão, aquela estrutura do bulbo lactífero. Então, aqui seria um local confortável e eficiente para exercer pressão com a intenção de extrair o leite materno. Mas eu preciso lembrar, dos hormônios envolvidos. Então, sempre no início da ordenha, é interessante que eu faça movimentos rápidos
e curtos para chamar a ocitocina aqui nessa estrutura e ela me ajudar na liberação desse fluido, né? Então eu inicio a minha ordenha sempre com movimentos curtos e a hora que eu identifico ou que eu percebo que o leite está fluindo, eu posso esticar esses movimentos e tornar eles mais lentos e mais compridos, né? Para conseguir de fato extrair esse leite de dentro da mama. Então é bem importante existir essa dinâmica, né? Essa diferenciação de movimentos para que você consiga ter eficiência. Então, quando eu falo para as mulheres de ordenha, às vezes elas falam, mas eu aperto, aperto e não sai nada. Às vezes porque não está com a mão posicionada corretamente, ou porque não realizou uma preparação dessa mama, um estímulo. Então, a gente precisa entender isso para saber como aplicar. Então, sempre num primeiro momento, eu preparo a estrutura, eu estimulo, para aí depois eu conseguir a extração do fluido. E outra coisa que é bem interessante quando as mulheres executam essa técnica do C é elas quererem visualizar a saída do leite. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba elevando um pouquinho o mamilo. E às vezes isso acaba causando um certo bloqueio nos ductos lactíferos. Então, uma dica que eu dou nessa hora é fazer em frente a um espelho, porque aí a mulher consegue visualizar a sua postura, consegue visualizar o seu movimento e consegue visualizar a saída do leite também, o que é uma questão bastante importante nesse momento, né? Ver o leite saindo causa um certo conforto para essa mulher. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês algumas bombinhas, né, que são equipamentos que podem facilitar muito a realização da ordenha. Então, eu posso e consigo realizar a ordenha de maneira manual em qualquer lugar, mas as bombinhas elas trazem um certo conforto. Então, existem modelos elétricos, né, com sucção automática, existem modelos manuais, onde o gatilho é que vai fazer a sucção, e existem os coletores. Eu gosto bastante desses modelos manuais porque eles não demandam de uma tomada, né? Você não precisa de uma bateria ou de energia para realizar a ordenha. E você consegue ter a diferença, né, da dinâmica. Então, você consegue fazer movimentos curtos e movimentos mais longos, né? Quando a gente tem bombinhas elétricas, a sucção ela é contínua, né? Nesse modelinho aqui, por exemplo, eu modulo, né, a sucção liberando o fluxo de ar aqui. Então, eu consigo fazer, né, uma sucção curtinha e eu consigo fazer uma sucção prolongada. Eu acho que esse detalhe dentro das bombas é o mais importante, você ter condições de mudar o padrão de sucção, né? Então, quando você consegue modular isso, seja qual for o formato, a marca, o modelo, você vai conseguir realizar uma boa ordenha. Outro detalhe importante das bombas é o posicionamento correto. Então, a gente tem que levar em consideração que o mamilo é o ponto central, né, da estrutura e ele precisa estar bem centralizado nesse bocal para conseguir atingir toda a estrutura da mama, né? E a gente precisa exercer uma certa pressão para evitar a entrada de ar e ter uma boa vedação desse bocal. Porque se eu tenho uma sucção com entrada de ar, né, se está entrando ar junto aqui, a sucção vai ser menos efetiva. Mas essa pressão também não pode ser muito forte, porque senão eu posso acabar bloqueando as estruturas e isso dificulta a saída do fluido. Então, cuidado com a vedação, pressão suave, gentil, né, e um posicionamento correto. Outro equipamento bem bacana quando a gente fala de ordenha são os coletores de leite materno, né? Então a gente pode usar ele em vários momentos diferentes. Uma utilidade bastante bacana, né, para coletar leite aqui com esses coletores é quando o bebê tá mamando num seio e o outro seio tá vazando. Isso é muito comum de acontecer. Então, nesse momento, a gente pode estar utilizando um coletor de leite materno e posicionando ele na mama oposta que o bebê estiver. Então, enquanto ele tá mamando, eu tô aproveitando todo aquele leite que tá saindo, né? E se eu associar esse coletor com a técnica do C, eu consigo realizar uma ordenha bastante eficiente também. O único detalhe desse coletor é que eu não vou conseguir armazenar o leite nele mesmo, né? Eu vou precisar transferir esse leite para um outro recipiente para depois fazer a refrigeração. E os melhores recipientes sempre vão ser aqueles que são de fácil higienização, né? Que você consegue esterilizar e que tenham uma boa vedação para evitar que esse leite entre em contato com outras substâncias, né?
A maioria das bombinhas, seja elétricas ou manuais, elas permitem que você armazene o leite materno no próprio recipiente, né? Eles vêm com a tampinha, você termina a ordenha e já faz a refrigeração desse leite. Então, isso é um detalhe que pode ajudar bastante, né? Alguns modelos vêm com mais copinhos junto, né? Então, isso pode ser um detalhe que pode fazer diferença. Bom, então era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Espero o comentário de vocês aqui, né? Quem usou algum tipo de bombinha, quem teve dificuldade ou facilidade em realizar a ordenha manual, traga seu comentário, manda seu relato para a gente conversar. É muito importante, essa troca é muito rica para a gente evoluir, né, nos conhecimentos e nos aprendizados. Curtam esse vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhem com os grupos de maternidade e por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada!